Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Estamos no mistério da redenção, meditando a paixão, a morte, a ressurreição de Cristo. E eu quero acolher cada um de vocês, a você que já faz parte desse canal, a você que ainda não faz parte, se inscreva, ative o sininho, deixe sempre aí também o seu like, o seu gostei, e assim essa homilia vai chegando a mais pessoas. Se você também puder, compartilhe com outras pessoas, para que meditem também conosco a palavra de Deus. Hoje, dia 11 de setembro, iniciamos mais uma semana na presença de Deus. Evangelho de hoje, São Lucas capítulo 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos diante de um texto que nos mostra, de um lado, mestres da lei, fariseus, que tentam a todo custo fazer o mal a Jesus, a impedir a sua missão, e de outro lado, um Jesus que deseja apenas fazer o bem. O contexto que nós podemos ver aqui é o dia de sábado, que Jesus e as pessoas não poderiam praticamente fazer nada. E ali aparece um homem com a mão seca, quer dizer, uma enfermidade, uma doença. Apresentam a Jesus aquela situação, e os mestres da lei e fariseus, apegados à lei pela lei, fique com essa palavra, lei pela lei, eles ficam olhando para poder acusar Jesus de alguma coisa. Nosso Senhor, conhecendo os corações das pessoas, e mesmo sabendo que iria enfrentar dificuldade com eles, ele cura aquele homem. Ele traz aquele homem para o meio, ele manda ele ficar de pé, ficar no meio. Ele ainda pergunta àqueles homens que ali estão o que é permitido fazer no dia de sábado, bem ou mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. E então ele cura aquele homem. Meu povo, o sábado, a lei sabática, ou seja, o preceito do descanso, ele só tem sentido se for para praticar o bem. Qualquer lei eclesiástica, qualquer lei, vamos dizer assim, desses preceitos do Antigo Testamento, se eles não estão orientados para fazer o bem, eles não têm sentido, são mortos. Por quê? Porque naquele determinado momento, aquele preceito do sábado, ele impedia do bem ser praticado, ele impedia que o amor fosse difundido, ele impedia que o amor crescesse. É por isso que Jesus pergunta: é possível, se pode, fazer o bem ou fazer o mal? Então, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para fazer o bem. Ele veio a esse mundo para curar, para salvar, para libertar. E as leis eclesiásticas, as leis bíblicas, elas só têm sentido se forem justamente para promover o bem, do ser humano, a dignidade dele, a libertação dele, a vida nova que o próprio Deus está ali
proporcionando. É isso que nosso Senhor nos ensina. Ele morre na cruz, ele dá a vida dele na cruz, ele enfrenta esses escribas e esses fariseus para poder curar aquele homem da mão seca, para dizer: o bem não pode estar atrelado ou talvez sufocado por uma determinada lei aqui ou acolá. Não. O bem ele tem que ser promovido, ele tem que ser difundido, e as leis que se tem, os preceitos que se tem, e eu diria para você hoje, os costumes que se tem, eles só têm razão de ser se for para a prática do bem. Então, tudo aquilo que nós sabemos e aprendemos na igreja deve ser orientado para a prática do bem. Estamos meditando o livro Forja, de São José Maria Escrivá. Estamos falando sobre o tema da luta. No número 70, São José diz assim: procura dar graças a Jesus na Eucaristia, cantando louvores a Nossa Senhora, a Virgem pura e sem mancha, aquela que trouxe ao mundo o Senhor, e com audácia de criança, atreve-te a dizer a Jesus: meu lindo amor, bendita seja a mãe que te trouxe ao mundo, com certeza que lhe agradas e ele porá na tua alma ainda mais amor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até amanhã.